Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar aqui mais uma vez, reunidos com vocês, para louvar e adorar, exaltar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que já nos providenciou tudo aquilo que é necessário para mais um dia de vida aqui nessa terra, o calor, o oxigênio, os alimentos, a proteção. Tudo é cuidado por Deus e nós devemos dar glória a Deus, porque às vezes a gente não percebe esses pequenos detalhes que Deus nos dá para a nossa vida e principalmente que Ele nos deu a nossa salvação. Então essa é a motivação maior, para a gente estar adorando. Primeiro por Ele ser Deus, porque Ele nos salvou, porque Ele providencia tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas aqui nessa terra. Então, vamos falar com Deus agora, vamos abrir o nosso coração diante do trono da graça e nos colocar na presença desse Deus maravilhoso em oração. Então, convido você a fechar os seus olhos, elevar o teu pensamento ao trono da graça e falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos ao Senhor neste domingo para honrar, para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, para te agradecer por todas as tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, para também aprender de Ti, confiar em Ti. Oh, meu Deus, contemplar a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua formosura. Senhor, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, para que nós possamos entrar, Pai, na Tua presença. Oh, meu Pai, toma a direção desse culto, de tudo aquilo que será feito, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. Abençoa esse lar, esta pessoa que está participando conosco agora, desde já preparando seus corações, guardando, Pai, a sua casa, a sua vida, a sua família, providenciando tudo aquilo que é necessário para mais esse dia na Tua presença. Assim eu entrego a tudo e a todos nas Tuas mãos, eu entrego este culto nas Tuas mãos. Seja o Senhor Espírito Santo a nos dirigir em todas as coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam aí bem-vindos, a mais um culto a Deus. Estamos aqui para glorificar esse Deus maravilhoso. Hoje é domingo, dia 4 de setembro de 2022, O ano já está aí avançando, mais um ano que já está chegando aí ao final, pela graça de Deus. E eu quero nesse momento também convidar o nosso irmão Luiz a participar conosco aqui, trazendo uma palavra de Deus, trazendo aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nesta manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pastor Aguilar. Bom dia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. O que Deus colocou no meu coração foi o Salmo 111. Então, enquanto as pessoas vão localizando aí nas suas Bíblias, o Salmo 111, graças a Deus, pastor, nós estamos aqui mais um dia, nas primeiras horas do primeiro dia da semana, para louvarmos o nome do Senhor, para cultuarmos o nome dEle e também para recebermos, através do Espírito Santo, a palavra que Ele tem para cada um de nós, para tratar dos nossos corações, para nos edificar, para nos restaurar, para nos orientar e também para nos abençoar. Graças a Deus por isso, lembrando sempre aos irmãos que, primeiramente, a palavra que eu vou trazer, ela primeiramente serve para edificar a mim, fazer bem a mim e depois aos irmãos. Amém? Amém. Então vamos fazer a leitura do Salmo 111. Então está aqui, as obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor. Na companhia dos justos
e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. E em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Bom, aqui eu vou passar a examinar um a um, até onde o Espírito Santo me conceder entendimento, mas fica claro, evidentemente, que trata-se de um salmo de culto e de louvor a Deus e que também um salmo profético, como nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos lá. De todo o coração tenderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Então, trazendo para os dias de hoje, na igreja nós renderemos graças ao Senhor, ou seja, na assembleia, na companhia dos justos, com os nossos irmãos em Cristo. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nele se compraram. Não vou antecipar, nós temos a natureza, nós temos tudo que Deus fez pelo povo de Israel. Isso, em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Então aqui temos outra coisa, por exemplo, na própria natureza. As rochas não fazem ruído algum, mas a natureza fala da existência de Deus. A natureza revela a majestade, a soberania, o poder e o conhecimento de Deus. A natureza revela o coração de Deus. Ele fez, no versículo 4, ele fez memoráveis as suas obras. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ou seja, só um Deus que fez coisas tão belas, que nos criou, que criou os outros seres vivos, só um Deus com um coração benigno e misericordioso. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Aqui nós podemos ver isso que eu achei muito interessante. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da tua aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Deus sustentou Abraão, Deus sustentou a Moisés, Deus sustentou a Josué. E hoje em dia, o Espírito Santo nos sustenta, nos orienta. Então, é uma coisa, é o que nunca termina. E principalmente, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Aqui já existe uma profecia, não é? Porque, embora ele estivesse falando das alianças passadas, mas Deus fez uma nova aliança, a aliança com o Messias, que nós vamos ver mais aqui. Fez uma aliança com o seu povo, com o Messias, para a remissão dos pecados e para a vida eterna. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. Israel venceu todas as batalhas em que Deus esteve na frente, em que antes eles oraram, em que eles realmente estavam. Evidentemente eles perderam,
sofreram, foram escravizados, porque saíram da palavra do Senhor. Mas, quando estiveram segundo os preceitos de Deus, eles tiveram muitas batalhas. Nós podemos ver também, também a partir do Império Romano e nos dias de hoje, que, na verdade, no mundo, só os cristãos são perseguidos. E mesmo assim, por todos esses impérios, os cristãos sobrepujaram, porque Deus fez com que isso acontecesse. Deus trouxe a vitória e traz a vitória e trará a vitória na volta de Jesus a todo o seu povo. Não adianta. Podem vir impérios e mais impérios, nações, ideologias. Não adianta. A vitória é do povo de Deus, porque Deus é com o seu povo. E aqui vem no versículo 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Ou seja, tudo que Deus prometeu ao homem, no que diz respeito à remissão dos pecados, no que diz respeito à restauração e à vida eterna, Deus já cumpriu. Já está tudo pronto, já está tudo feito. Estáveis são eles, para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Deus é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. A palavra de Deus não muda nem mudará. Podem passar as modas, podem passar as ideologias, mas a palavra de Deus é a mesma. Deus é fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel à sua própria palavra. O Senhor Jesus é a nossa rocha. Se estabelecermos as nossas vidas na rocha que é Jesus Cristo, na verdade, nos preceitos da palavra de Deus, podemos passar por ventos e por tempestades, mas a eternidade é nossa. Tudo pode sucumbir aos seus lados. Podemos viver com muitas dificuldades, passarmos até necessidade, dos pecados para os sinceramente arrependidos e a santificação é um processo que passaremos para entrarmos na eternidade. Mas, por final, ele fala, e vem aqui a grande profecia, que ele fala, 9, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Nós vamos ver aqui o verbo está no passado. Enviou, porque até então ele entendia assim, mas na verdade Cristo já veio. Então isso é uma profecia. Ele já cumpriu a sua aliança, a aliança que está em Cristo Jesus. Evidentemente, houveram outras alianças. Teve a aliança que ele fez com Noé, não é? A aliança que fez com Moisés, com Josué, com todos, mas a grande aliança, a que realmente nos redimiu, está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque é a aliança que termina com todas, porque é a aliança do derramamento de sangue. Deus castigou nele mesmo a consequência dos pecados do homem, ele castigou nele mesmo para que nos enxergasse justos e justificados pelo sangue de Cristo, alcançamos a paz com Deus. Precisamos nos lembrar que o próprio homem se afastou de Deus. Quando Adão comeu do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixou de ser inocente. Ele mesmo se afastou de Deus. E a própria presença de Deus seria difícil, porque não há comunhão entre luz e trevas. E em Cristo Jesus, Deus fez a restauração
eliminou a inimizade que tínhamos com Deus a partir do pecado de Adão, para que pudéssemos agora, através do seu Espírito Santo, termos comunhão com Ele. Então, é um grande salmo. E, por fim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ou seja, o temor do Senhor. Aqui, o temor não significa só medo. O temor significa temor, reverência e medo. Ou seja, nós entendemos que Deus é todo-poderoso e nos ama e é benigno, mas nele está a vida e a morte. Pastor, eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao Senhor para o Senhor fazer as considerações e os ajustes que se fizerem necessários. Obrigado, pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus aí continue abençoando o irmão, trazendo sempre à igreja aí essa palavra objetiva, né? Essa palavra que veio com o poder de Deus, uma palavra que mexe espiritualmente com a gente e que a gente pode, né? Você aí que está ouvindo essa palavra hoje, pode colocar em prática agora mesmo na sua vida, né? Agora, amanhã, durante a semana, você vai ter recursos espirituais para poder reagir aí nessa terra em que nós estamos aí cercados por forças invisíveis do mal, né? Como já foi até pregado recentemente pelo próprio irmão Luiz aí. Então, muito boa, né, essa mensagem, essa palavra, ela fala de coisas excelentes aí para nós. Começa falando sobre a revelação da própria de Deus pela própria natureza, né? Confirmando até aquela própria palavra de Romanos, né? Deus a gente pode conhecer pelas coisas que foram criadas. Então, e Paulo, quando ele escreve isso para os Romanos, ele diz que o homem se torna indesculpável. O irmão Luiz tocou nesse assunto novamente aí, através de uma revelação no Antigo Testamento, para mostrar que a Bíblia ela é compacta, né? Toda ela traz a palavra, a verdade, a revelação de Deus. Depois também fala, né, que Deus nos sustenta, né? E sustenta, aí ele bota, o irmão Luiz, ele bota uma coisa bem clara ali na palavra, que esse sustento é para aqueles que o temem, né? Aqueles que têm reverência, aqueles que têm medo, né? O que leva o medo é saber que é um Deus que é misericordioso, mas que também é um Deus que é fogo consumidor e que nós devemos, além de prestar reverência a Ele, além de ter muita, né, cuidado ao entrar na presença dele, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, né? Então não adianta dizer que ama a Deus e vive como se ele não existisse, né? Despreza tudo aquilo que ele ensina. Então isso é muito bom, né? E o irmão Luiz também toca na perseguição ao povo de Deus, né? Aqueles que seguem a Cristo durante toda a história, né? Toda a história foi assim, mas também durante toda a história Deus dando vitórias, né? Então, tanto ao povo de Deus hoje, a igreja hoje, né? A Israel de hoje, como também na Israel do passado, né? Nós podemos ver que recentemente aí também, a partir da fundação do Estado de Israel, Israel teve vitórias milagrosas sobre os árabes, né? Coisa que somente Deus poderia estar ali nos tempos contemporâneos, tá, pessoal? Para ninguém dizer que é historinha inventada, né? Carrochinha, né? Como gosta de fazer e desfazer da palavra de Deus. Foi aí debaixo do nariz de todo mundo que Israel deu uma surra ali naqueles países que não se conformavam com a existência do seu Estado. Então a gente está vendo que as coisas, Deus está movendo sempre o seu poder em favor dos seus, daqueles que o temem, daqueles que o respeitam, né? Então é necessário que a gente entenda isso. Então a vitória, conforme o irmão Luiz falou muito bem, é do povo de Deus. Também sobre o cumprimento das promessas de Deus, que estão se cumprindo, né? Tanto as promessas como as profecias. Nós estamos vendo aí um mundo cada vez mais confuso, em que os
parâmetros, né, os modelos estão ficando muito relativos, né, os padrões morais, os padrões de comportamento, muito relativos, e nós temos aí as promessas de Deus para aqueles que se manterem fiéis à sua palavra, tá? Não é aqueles que se deixarem convencer por esses novos modelos de filosofia, de pensamento, de comportamento, de moral, que fogem à vontade de Deus, que fogem à palavra de Deus. Então é muito importante que o cristão ele viva nestas promessas. E para viver nesta promessa, tem que viver distante disto aí que o mundo está se transformando nesse momento. É muito importante a gente fazer uma separação entre aquele que é de Deus e aquele que não é, né? Aquele que se santifica para Deus, que se separa para Deus, e aquele que não se separa, porque tem promessas conforme foi passado agora pelo nosso irmão Luiz. Também Jesus, né? Fala sobre Jesus, que estabelece para nós a vida eterna, e o irmão Luiz ele falou que não vai ser só vitória, né? Que não vai ser degrau de exaltação, que não vai ser riquezas, né? Milionárias, enfim, aquele negócio todo, aquele show de promessas, aquele show de vidas, né? Cheias de bênçãos, cheias de maravilhas, que nada acontece para te entristecer. A gente sabe que não, as coisas acontecem, né? Nós temos um corpo que é sujeito a doença, nós temos problemas em família, nós temos problemas em relacionamentos, nós temos problemas diversos, nós sabemos disso. Não foi isso que Jesus nos prometeu, ele nos prometeu a vida eterna. Sim, juntamente com ela, ele vai estar conosco durante todas essas lutas, todas estas caminhadas. E o irmão Luiz ele foi muito feliz aqui, quando ele também colocou isso aqui direitinho, tá? Para você que está aí passando por essa luta, esse problema, essa dificuldade na sua vida, e às vezes fala assim, puxa, mas eu vejo falar que é só vitória, eu vejo falar que o crente não pode ser derrotado. Gente, derrotado é aquele que vai para o inferno, tá? Quem vai para o céu, independente das circunstâncias na vida que está passando hoje, é um vitorioso. Você pode estar passando pelas maiores lutas, problemas, dificuldades, enfermidades, mas se você está firme com o Senhor Jesus, você é mais do que vencedor, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, também essa vida eterna é o mais importante, né? Que está aqui nessa passagem, né? Ele fala também, o João Luiz, aqui sobre essa aliança que é citada aí, que é cumprida, né? Foi cumprida na cruz. Importante a gente entender que já foi cumprido. Agora, sim, Jesus já fez a parte dele, cabe a nós fazer agora a nossa parte, né? E a nossa parte dessa aliança é a mais fácil, porque ele já cumpriu. Nós só precisamos crer. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, essa é a nossa parte da aliança, é a gente crer. Então, o João Luiz coloca também essa questão também. E ele fala também de outras alianças importantes que ao longo da história da humanidade, né, Deus ele vai fazendo alianças. Ele começa com a primeira aliança, né? A primeira aliança foi lá no Éden e ela foi quebrada, né? Uma aliança com um único mandamento. Olha só como o homem, né? Como o homem ele é difícil, né, gente? Uma aliança com um único mandamento, e Adão e Eva não conseguiram cumprir aquela aliança. Depois estabelece aliança com Noé, depois estabelece aliança com Moisés, né? Mas tudo isso eram só tutoriais, era só um aio até aquela aliança perfeita que será estabelecida, está estabelecida através do Senhor Jesus. E o irmão Luiz ele coloca essa hierarquia, essa sequência de alianças, para que nós possamos entender a grandeza de Deus. Então, muito bom essa sequência de alianças aí que o irmão fez aí para as pessoas entenderem que não é de hoje que Deus vem fazendo aliança, mas que ele tinha um plano maior. Mesmo quando ele começa a primeira aliança lá no Éden, ele já tinha aquele plano maior de estabelecer, inclusive ele profetiza isso ali, ele fala com Adão e Eva sobre isso, né? Do seu ventre sairá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então ele já estabelece ali aquela aliança com o Senhor Jesus. Então, muito bom isso aí, irmão, está vendo a riqueza aí dessa mensagem, dessa palavra que foi trazida para nós aqui, tá? E também fala que o homem se afastou de Deus deliberadamente. O homem foi criado perfeito,
sem pecado, né? Sem qualquer falha, e ele deliberadamente, ao desobedecer a Deus, ele se tornou um ser rebelde, ele se tornou um ser em oposição a Deus. Por isso que quando a criança nasce, ela já nasce condenada. Mas que isso, que coisa terrível, é a realidade. Porque o homem ele ficou com uma inclinação para o mal, uma inclinação maligna. A gente precisa entender estas coisas, né? Por que vocês pregam que eu preciso ser salvo? Porque nós nascemos perdidos, condenados, com uma inclinação maligna, e somente o Senhor Jesus pode nos resgatar, pode nos justificar, pode nos regenerar e nos santificar. Somente o Senhor Jesus. Por isso, porque já nascemos com essa inclinação. Então, quando o homem ele nasce, tem muita gente que fica aí vangloriando as pessoas que ficam contestando a palavra, contestando as coisas de Deus, contestando a sociedade cristã, mas não sabe que isso não passa de pura rebeldia e pura oposição a Deus. É pura oposição a Deus. Porque se você vive no mundo em que você não tem uma autoridade estabelecida, em que você não tem um parâmetro para regular a humanidade, você vive num mundo de confusão, de rebeldia. E mesmo o reino das trevas, mesmo o reino de Satanás, ele não quer esse tipo de mundo. Ele quer um mundo em que ele seja. Essa é a diferença. Ele não quer que seja Deus. Ele quer que seja ele. Então, primeiro ele vai criar a bagunça, criar o problema, a desorganização. Não parece nada que vocês estão vendo aí não, né? E depois aí ele vai estabelecer-se com mão de ferro, como a gente vê em alguns lugares aí pelo mundo, né? Primeiro cria-se a bagunça, a desorganização, né? O pessoal vai para a rua, né? E grita, e berra, e quebra e tal. Mas quando se estabelece ali a autoridade, né? Que estava por trás daquela bagunça, ai de quem der um pio, ai de quem der um pio. Assim também as pretensões de Satanás para estabelecer aí o seu governo único, né? Em que ele vai ser esse governante. Okay? Então a gente precisa entender as entrelinhas das histórias, porque elas estão bem claras. Na Bíblia elas não estão em entrelinhas, elas estão bem claras e reveladas para cada um de nós. Então, muito importante isso aí também. Bom, o irmão Luiz ressaltou aqui também que através do Senhor Jesus nós voltamos a ter comunhão com Deus. Esse afastamento ele é desfeito e nós fazemos as pazes para com Deus, né? As pazes conosco mesmo e as pazes para com os outros. Então é necessário entender isso aí também, né? Através do Senhor Jesus. E finalmente ele chega falando sobre o temor do Senhor, que não é só o ter medo de Deus. Claro que a gente sabe que tem que ter medo porque tem poder para destruir e jogar. Jesus falou sobre isso. Não tema aquele que tem só o poder de te matar. Tema aquele que tem o poder de te matar e te jogar no inferno. E esse é Deus. Ele tem o poder de matar e de lançar no inferno. Então nós devemos ter esse temor de Deus. E esse temor, como o irmão Luiz falou muito bem, não significa só ter medo, senão a gente está perdido, né? Esse temor é reverência, é amor, é dedicação às coisas de Deus, né? Ter zelo pelas coisas de Deus. Isso é o temor de Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não quero desagradar ao meu Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho que agradar a Ele, eu tenho que viver de acordo com a palavra dele. Glória a Deus, né, irmãos? Que Deus continue usando aí o nosso irmão Luiz cada vez mais, né? Trazendo sempre essa palavra objetiva, né? Essa palavra que enriquece, né? O nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, e que nós temos aí recursos para usar durante a nossa semana aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando. Hoje nós não estaremos aqui, a missionária Pada não está conosco aqui, né? Então a gente vai partir então para a palavra. Então, irmão Luiz, quer trazer um louvor para nós aí? Pastor, eu não tenho voz para isso. Oh, também. Bom, pastor, eu queria só falar uma coisa, agradecer, porque pelo esclarecimento que o senhor deu, no que Deus me deu para trazer hoje, que abriu muito mais os meus olhos, né? Que bom que eu gostei muito, né? Em que pese eu ter trazido, mas na verdade os esclarecimentos que o senhor trouxe, o detalhamento que o
o Senhor fez, né, da mensagem que me foi inspirada, muito me edificou, viu, pastor? Glória a Deus, meu irmão. Bom, e a mensagem edificou a todos nós aqui, a sua mensagem aí, que Deus lhe colocou no coração, edificou a igreja hoje aí, com certeza. A gente tem subsídios aí para a semana aí, tranquilamente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos louvar o nosso Deus, né? Deus, a minha voz também não é, mas vamos deixar de louvar a Deus por causa disso. O 107 aí, quem puder abrir aí na sua... abre aí no hino 107 da sua harpa cristã. Aleluia, né? Glórias ao Senhor Jesus. Permanece firme. Então vamos louvar o nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar a igreja agora a abrir as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6. Enquanto vocês vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos dê a sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade pessoal, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a me fazer lembrar, a trazer uma palavra, meu Deus, que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 6, né? Neemias, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Nós iremos até o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Glória a Deus, né, irmãos? Então a gente está vendo aí a luta, né, de um homem que Deus colocou no coração dele reconstruir os muros de Jerusalém, né? Começa ali com aquela conversa do Esdras, né, com o rei, falando da situação da sua cidade, e aí o rei se compadece, né, ele manda ali os recursos necessários para se iniciar uma obra, né, para se começar a fazer alguma coisa, e Neemias é o executivo, né, é o governador, é aquele que vai liderar o povo
nessa reconstrução dos muros, que era essencial também para que a cidade de Jerusalém ela pudesse ser reconstruída. Então, uma obra de Deus que estava sendo feita ali. E quando você vai fazer uma obra que é para Deus, se você falar é de Deus, irmão, o negócio fica sério, fica complicado. Você pode falar que vai fazer obra para qualquer outra coisa aí, né, para qualquer outro tipo de Deus aí, né, que não é Deus, né, essas imagens, culturas, demônios, seja o que for, tá tudo bem. Mas se você fala que você vai fazer uma obra para o Senhor Jesus, é como se você tivesse ali dado um tapa numa casa de maribondo, né? E a capetada ela vem furiosa, atacando de tudo quanto é forma. E como nós podemos ver já no início da palavra, nos versículos 1, 2, 3, né? Sambalá, Tobias, Gesem, eles estavam tentando de alguma forma desviar a atenção de Neemias, mas não só desviar, eles sabiam que se eles fizessem alguma coisa com Neemias, se eles matassem o Neemias ou tirassem o Neemias de ação, aquela obra iria parar, iria acabar, porque não havia ali outro homem que tinha a capacidade, né? Que tinha a direção de Deus, que estava ali ungido para Deus para fazer aquele propósito, para realizar aquela obra. E só que quando as pessoas elas não entendem as coisas de Deus, muitas vezes elas pensam que estão lutando somente contra sangue e carne, mas elas se esquecem que por trás daquele homem, né, por trás daquela pessoa, existe um Deus muito poderoso que está capacitando, que está guiando, que está dando visão para aquela pessoa. E que você possa ser essa pessoa, né? Você possa ser aquela pessoa que faz a diferença, que fica firme, né? Que quando Deus coloca no seu coração para você fazer uma grande obra, a gente vai entrar daqui a pouco nos detalhes dessa grande obra, você faça essa grande obra, você não se intimide por causa de ameaças, por causa de mentiras, por causa de enganos e muito menos por conta de vantagens e subornos, como tem sido aí a maioria, né? Para ser aceito pela galera, né? Para ter a aceitação do outro, é uma necessidade humana, a necessidade de aceitação. Pois busque aceitação na igreja, busque aceitação no meio do povo de Deus e não no meio daqueles que querem desdenhar do seu Deus. Então, quando aqueles homens chegaram e começaram ali a chamar, vem cá, vamos conversar, vamos dialogar, eu tenho um negócio importante para falar com você, né? E diz ali o Neemias que eles tentaram fazer isso, quantas vezes? 4 vezes, né? E ele disse que todas as vezes ele dava para eles a mesma resposta, né? Então ele fala aqui, enviei os mensageiros a dizer, versículo 3, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Olha que ele já sabia também que por trás daquele pedido de conversa, né, de coisa importante, urgente, inadiável que precisavam conversar com ele, estava ali um plano maligno de acabar com ele. E ele falou, não estou fazendo uma grande obra. As coisas que nós estamos fazendo para Deus são coisas grandiosas. Podem parecer pequenas para as pessoas desse mundo. Estamos aqui falando das coisas de Deus, é abrir uma oportunidade para que alguém possa ouvir a palavra do Senhor e se converter. Quando nós oramos por alguém, quando nós colocamos a vida dessa pessoa diante de Deus, nós estamos ali intercedendo e Deus se compadecendo daquela situação e transformando aquela situação, nós estamos fazendo a obra de Deus. Quando nós estamos ali ajudando uma pessoa que está faminta, que está sem recursos, que está precisando de ajuda, nós estamos fazendo uma obra de Deus.
quando você está ali contribuindo para que a sua igreja ela seja construída, ou mesmo para a manutenção da sua igreja, o que é tão criticado por alguns, né? Que querem gastar dinheiro em tudo quanto é coisas, em coisas que não agradam a Deus, em coisas que denigrem a sociedade, que denigrem o seu próprio corpo, que denigrem a sua própria vida, mas aí está tudo bem. Mas quando alguém vai ali contribuir para a obra de Deus, para que seja construído ali o templo, para que seja feita a manutenção do templo, para que seja feita a manutenção dos trabalhadores que estão ali à disposição do templo em tempo integral, aí você, né, começa a ver um monte de críticas, um monte de palavras, um monte de coisa contra aquelas pessoas. Não falam contra os outros. Independente se é questão de fé, de religião, ou se é outro tipo de coisa, né? Não tem problema algum. Eu posso gastar milhões para investir ali na minha ida ao jogo de futebol, eu posso gastar milhões para ir ali numa festa profana, eu posso gastar milhões aí para fazer qualquer outra coisa, qualquer outra futilidade. Mas se eu direcionar uma pequena parte do que eu tenho, aquela moedinha da viúva, e for ali contribuir para a igreja, aí parece que mexeu na casa de Maribonda. É isso. É a grande obra que nós fazemos, né? Para Deus, não é para nós, essa obra não é nossa. Inclusive é Deus que nos dá a capacidade, é Deus que nos dá os recursos, a sabedoria. Então a obra é toda dele. Nós estamos fazendo sob a direção de Deus. E aí aparece um monte de gente, inclusive parece pessoas que se dizem, né, de Cristo, servos do Senhor, e vem ali criticar as pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Normalmente o crítico é aquele que não faz nada para ninguém, né? Ele não ajuda ninguém, ele não quer cuidar de ninguém, não faz a obra, mas ele sabe fazer uma coisa muito bem, é criticar aqueles que estão fazendo, é colocar defeito naqueles que estão fazendo. Mas o nosso irmão Neemias, ele disse que mandou a mesma resposta e falou a mesma coisa. E no versículo 5 nós vamos ver qual é a reação daqueles homens através do Sambalate. Ele diz assim: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Olha só a situação, hein? E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então, agora, já que ele não caiu na armadilha, por 4 vezes ele soube se sair daquela armadilha, na 5ª vez a armadilha ela vem cheia de veneno, né? Ela vem cheia de ameaças, dizendo: olha, você já pensou acusar o rei que você está fazendo um levante contra o poder dele, que você está ali se autoproclamando rei, que você está fazendo coisas ali de subversão, ainda mais naquela época que era morte certa, né? Hoje não, hoje é uma coisa até um pouco mais branda, né? Em alguns países ainda não, mas a maioria, né, as coisas são um pouco mais brandas, mas naquela época ali era morte certa, acabou, e até a família, ia dançar todo mundo. Mas Neemias, ele não se intimida, porque ele sabia a obra que ele estava fazendo era grande, e também aquela obra não era para ele, aquela obra era para Deus. Então, se Deus havia colocado aquilo ali no coração dele, também havia colocado no coração dele a certeza de que ele estaria protegido e de que ele estaria guardado enquanto ele estivesse fazendo aquela grande obra. Então, quando Deus coloca no seu coração fazer uma grande obra para ele, quando Deus coloca no seu coração uma missão, ele te capacita para essa missão, tenha também esta certeza que Deus vai estar te protegendo, te guardando e te livrando. Ainda que venham as ameaças, você vai perder o seu emprego,
você vai ser despejado da sua casa, você vai ter problemas ali para pagar as suas contas, né, tal. Não deixe que te intimidem. Não deixe que tire você do seu foco. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Só que você deve agir de acordo com a palavra de Deus, né? Não queira transformar as pedras em pães. Age na direção de Deus. Igual é isso que às vezes a pessoa ela quer dar uma ajudinha para Deus. Não, segue exatamente a orientação, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí você vai ser bem sucedido. Você que está passando por essa luta, esse problema, está enfrentando isso, né? Então você vê aquele camarada que era beberrão, chegava em casa todo dia, era pelo menos uma surra que ele dava na mulher, e tudo acabado, não trabalhava, né? Tudo na casa dele faltando, porque tudo que ele tinha é para gastar nos seus vícios, na bebida, na jogatina, né? Na prostituição. E um dia ele ouviu falar do Senhor Jesus e ele se converteu e chegou em casa todo limpinho, todo arrumadinho, com dinheiro lá para fazer as compras, né? Uma outra pessoa, uma nova criatura, e ele falou com a sua esposa: agora eu sou do Senhor Jesus. Ela falou: vai embora porque eu não te quero mais. É assim. É simples assim, irmãos, que acontece muitas vezes, é isso aí. É a rejeição a Deus. A pessoa ela não consegue enxergar a situação miserável, né, espiritualmente, e às vezes também fisicamente e materialmente que ela está vivendo, mas ela consegue afrontar a Deus e dizer: eu não quero esse Deus, mesmo que Ele é o único que possa salvá-lo, mesmo que Ele seja o único que pode de fato transformar a sua vida. Então é essa luta que você vai enfrentar. E mais, querem parar. Se fosse só isso, cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor Jesus, ninguém é obrigado a buscar a sua salvação, ninguém é obrigado sequer a crer nisso, ninguém é obrigado a isso. Mas vão além disso, né? Eles querem parar aqueles que estão pregando, aqueles que estão vivendo essa fé, aqueles que estão aí produzindo o Evangelho para todo mundo, levando a salvação para todo mundo através do Evangelho. Eles não se conformam. Então você pode pregar qualquer coisa. Existe aí uma estrela que guia o seu corpo. Você pode dizer que existe aí um ser, um anão de jardim que é responsável pela sua felicidade. Você pode dizer um monte de coisa que está tudo certo. Você pode inventar as maiores aberrações e loucuras e está tudo certo. Mas se você falar que Jesus Cristo salva, aí a coisa vai ficar séria. As pessoas vão, né, se levantar, as pessoas vão ser usadas ali por uma força tal maligna para tentar paralisar aquela obra. E o Neemias estava vivendo essa situação, né? Então ele fala isso aí e vamos ver aqui nessa palavra como é a defesa do nosso irmão ali, Neemias. Ele diz assim no versículo 8: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Você é mentiroso, né? Tá, em poucas palavras. Tudo o teu coração é que inventas, né? É caluniador, tu é mentiroso. Está falando isso a mensagem que ele mandou. Porque todos eles procuravam atemorizá-los, quer dizer, causar o terror, o medo. É uma prática, é uma técnica muito usada para tentar fazer a pessoa desistir, né? Então, olha só, se vocês forem para a rua, nós vamos colocar sniper aí em cima do prédio para atirar em vocês, né? Então, a pessoa não deve cair nunca num negócio desse, né? Mas é o desespero, é o medo. Dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, né? Então, ele vai pedir, diante dessas ameaças, diante dessas calúnias, diante dessas mentiras, para que Deus o fortaleça. Quer dizer, o recurso dele está no Senhor. E esse deve ser também o nosso recurso. É ali que nós devemos buscar. Nós não devemos menosprezar a luta, nós não devemos desdenhar das ameaças, mas nós devemos buscar em Deus o socorro. Nós devemos buscar em Deus a ajuda necessária
para enfrentar esse tipo de situação. A igreja deve sempre estar em oração, buscando Deus. E diz aqui: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Aí uma ameaça, mais uma ameaça, né? Porém eu disse: homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperar. Quer dizer, se ele entrasse no templo, ele estaria desobedecendo a lei judaica. Ele não poderia, como homem comum, entrar no templo, ir lá para o meio do templo, e isso poderia até se transformar em réu de morte. Quer dizer, então eles falaram: ó, estão te ameaçando, porque eles não tinham motivo para matá-lo, mas se ele caísse naquela conversa e fosse se esconder no templo, ele então se tornaria réu de morte. Então, permaneça firme, porque qual é a intenção? A intenção é fazer a pessoa cair, é fazer a pessoa pecar, é fazer a pessoa falar coisas que ela não deveria falar, ou agir de forma que ela não deveria agir, né? Sair da palavra de Deus, aceitar, né, coisas que Deus não aceita. E aí que a pessoa tem que se manter firme. Essa é a proposta. E, infelizmente, muitas pessoas cedem e sofrem depois que elas caem, e sofrem depois que elas ali, deliberadamente, elas deixam de obedecer a Deus, elas se esquecem, né, que estão fazendo uma grande obra e acabam com aquela obra, né? Ela entra naquela mediocridade espiritual, dando as costas para o Senhor. Deus te chamou para fazer uma grande obra. E quando a gente fala nessa grande obra, realmente Neemias estava ali empenhado. Era um muro, né, que tinha que ser todo fechado, lá só faltava colocar ali os portais e as portas, já estava quase tudo pronto, e a partir dali era o pontapé inicial para que toda Jerusalém ela fosse reestruturada, ela fosse reconstruída. Então a obra estava bem encaminhada, né, perto de terminar. Mas necessariamente, irmãos, não quer dizer que essa grande obra seja uma construção faraônica, né? Uma construção arquitetônica, né? de grande porte, ou qualquer coisa semelhante a esta. A grande obra pode ser a sua perseverança em servir a Deus, em obedecer a Deus, em não praticar as coisas que desagradam a Deus, a sua perseverança em falar do Senhor Jesus, a sua perseverança em falar do Evangelho, a sua perseverança em se manter em santificação. É esta grande obra que muitas vezes ali vem os Sambalá, os Tobias, os Gessens desta época, né, contemporâneos, tentando te arrancar com propostas que são sedutoras para a sua carne, por propostas que fazem balançar os seus desejos e as suas vontades. Então, Sambalá, Tobias e Gessém são as pessoas que tentam envolver as pessoas com palavras persuasivas, palavras que sedutoras, palavras que vêm ali realmente de trazer a pessoa para um mundo de satisfação carnal, um mundo em que ela pode ali satisfazer as suas ambições, né? Por poder, por riquezas, por desejos sexuais e tantas outras coisas ali. Então isso é que Sambalá, Tobias e Gessém, eles fazem, né? E eles não são necessariamente hoje pessoas. Sambalá, Tobias e Gessém podem ser, por exemplo, uma rede de TV, né? Que está ali colocando sempre aquelas propostas que vão contra a vontade de Deus,
ou quem sabe imagens que são colocadas ali na internet, sites que estão colocados ali na internet, pessoas, amigos no seu trabalho, na sua escola, no lugar onde você convive, no grupo social onde você está inserido, estão ali os Sambalá, Tobias e Gesem atacando, trazendo essas propostas para que a pessoa se afaste de Deus, para que a pessoa deixe de fazer esta grande obra que é continuar no caminho da salvação, no caminho do Senhor Jesus. Essa é a nossa grande obra. A nossa grande obra hoje não é construir muro, tapar brechas, não é nada disso. A nossa grande obra, a tua grande obra, é permanecer firme no Senhor. É isso que nós temos que dizer. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Essa é a nossa grande obra. Esse é o exemplo que Neemias ele deixa para nós quando vierem essas propostas, quando vierem essas tentações, quando vierem todo esse tipo de coisa tentando nos arrebatar da presença do nosso Deus. É isso que nós precisamos olhar e é isso que a gente precisa ter firme no nosso coração. Eu não vou retroceder, eu vou permanecer firme, eu não vou descer para falar com eles. Por que eu deixaria de fazer esta grande obra para ir falar com eles? Por que eu vou fazer alguma coisa que eu sei que desagrada o meu Deus? Porque eu sei que essas pessoas não têm o temor de Deus, eu sei que essas coisas que estão sendo apresentadas para mim, através de site, através de televisão, através de todas essas mídias modernas que nós temos, que chegam às nossas casas, aos nossos lares, aos nossos celulares de uma forma acelerada, por que eu cederia a estas coisas? Entendeu? Tem que estar firme no Senhor, tem que estar buscando a Deus, né? Não adianta a pessoa estar se alimentando destas coisas, que ela vai acabar caindo. Então, tem que buscar Deus, tem que ter ali comunhão com o Senhor, tem que estar congregando na igreja, tem que estar, não tem jeito, tem que buscar Deus, tem que estar junto com os irmãos, um fortalecendo o outro, um trazendo uma mensagem, uma palavra para o outro, senão a pessoa cai. Não tem negócio da igreja do eu sozinho, não. Acaba caindo, porque você faz as suas próprias regras, é você que determina o que é certo e o que é errado, né? Quando nós estamos ali, nós estamos lendo um para o outro. Ó, Deus falou que tem que ser assim. Então, um está alimentando o outro, um está exortando ao outro, um está tendo comunhão com o outro e todos estão tendo comunhão com Deus. Então, isso é igreja. Por isso que é a necessidade de estarmos ali em comunhão em uma igreja, né? Unidos com o Senhor Jesus. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. É esse o resultado final, né? Primeiro você coloca tudo aquilo que estiver tentando paralisar, impedir de você continuar fazendo esta grande obra, que é permanecer na presença de Deus, e que é fazer a vontade de Deus, que é ser fiel a Deus. Você coloca diante de Deus, tá? Seja o que for, coloca diante de Deus. Senhor, coloca diante do Senhor, converte lá o Manuel, o João, a Maria, quem quer que seja, tira da minha presença essas coisas que estão atacando aí a minha mente, atacando o meu coração, querendo me enfraquecer. Então, é isso que nós devemos fazer. A oração e a palavra de Deus são as nossas armas espirituais para vencer essas forças malignas que muitas vezes se incorporam em pessoas, se incorporam em coisas para tentar nos afastar do nosso Deus. Nós temos que ter uma visão espiritual de que essas coisas realmente estão acontecendo. Quem despreza isso, quem leva uma vida assim como se as coisas espirituais não existissem, quem despreza as artimanhas que o inimigo usa para tentar arrebatar o povo de Deus da presença do Senhor, fica mais vulnerável esta coisa.
Nós temos que ter consciência que lutamos contra essas forças espirituais do mal que estão aí nas regiões celestes, armando, usando pessoas, usando vidas, usando coisas para tentar nos destruir, para tentar nos afastar do nosso Deus. Assim como Neemias, seja você também, seja firme. Diga, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não posso deixar de ser fiel a Deus. Não posso voltar à lama. Não posso voltar às velhas práticas. Não posso voltar às coisas que não agradam a meu Deus. Eu quero ficar firme com o Senhor Jesus. É isso que Deus, Ele requer de cada um de nós. Essa fé, essa determinação dos nossos corações. Que essa palavra, ela tenha aí penetrado aí no seu coração, trazendo luz, trazendo para você aí direção. Você que estava enfrentando aí uma situação de tentação, uma situação de dificuldade, que estava sendo aí atormentado aí com pessoas no seu ouvido, ou mesmo por sites, ou por TV, ou por qualquer outra coisa que tivesse aí, porventura, querendo te arrancar da presença de Deus. Você recebeu hoje uma palavra que tem o poder para te tirar dessa situação. O que você vai dizer para essa situação? O que você vai dizer para essas pessoas agora? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Que você, então, coloque isso no seu coração agora. A minha oração é que Deus te fortaleça e que você, sempre que for passar por uma situação semelhante a esta, uma situação em que te tento arrebatar da presença de Deus ou fazer com que você pare de fazer esta obra, você faça que nem o Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E vai lá e coloque as coisas, as pessoas, as situações que querem te afastar de Deus diante de Deus em oração, porque é Ele que está te capacitando, é Ele que está te fortalecendo para fazer esta grande obra no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Vou passar então agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça as considerações daquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, toca a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O senhor falou, eu tenho tanta coisa aqui que eu escrevi, que o senhor nos trouxe hoje, porque é uma mensagem muito rica, né? Bom, vamos lá. Está na palavra de Deus, né, pastor, que nós temos que ter a nossa própria, que a luta não é contra carne e sangue, como eu trouxe na semana passada, e que nós devemos nos revestirmos do Espírito Santo, não é? Para podermos passar pela vida aqui. Não é? E podemos fazer uma analogia, uma comparação com relação aos muros. Na verdade, na nossa vida cristã, nós somos tentados a nos desviar. Nós somos tentados a sair da graça para ficarmos na ira de Deus. Não é? Então, nós somos várias vezes como Neemias foi, e por estar guiado por Deus, ele não caiu naquela conversinha, não é? Porque, na verdade, eu vejo principalmente nos jovens, é tão difícil, no mundo adulto, cara, deixa esse negócio de Bíblia, de igreja, vamos lá jogar bola, hoje é domingo. Então, realmente, se manter no caminho estreito, passar pela porta apertada. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Jesus nunca falou que ia ser só vitória. Muito pelo contrário. Jesus foi muito honesto. É certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Então, por que isso? Por que nós somos tentados assim? Por que nós passamos por isso? Porque nós, como o Senhor bem disse, nós somos cartas vivas de Cristo. A nossa conduta revela a iniquidade do outro.
a nossa retidão de caráter em função da submissão à palavra de Deus incomoda. Mas por que incomoda? Porque ela é eterna, ela reflete o que Deus, a moral que Deus botou no coração do homem. Não adianta, podem vir ideologias de feminismo, disso e daquilo, não é assim. Deus criou homem e mulher, cada um com seu papel na sociedade. Isso incomoda as pessoas e por isso vem lá Sambalate e tenta armar ciladas. Outra coisa também que o senhor falou que me veio, bom, pastor, depois eu vou submeter ao senhor, tá, pastor? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui, somos criticados pelos íntimos, pelos ímpios, e o pior é que em nosso meio temos falsos profetas, pastores que pregam um evangelho contaminado, que se sujeita às coisas desse mundo. Eu vejo coisas, às vezes, na internet que me assustam. O culto jovem, você chega lá, é um rock and roll, luz brilhando, e tudo apagado, e luz assim, assim, assado. Eu não vejo o Espírito Santo ali. Eu não vejo, eu posso estar julgando, está sendo errado. A palavra de Deus tem que ser ministrada com tranquilidade, com inspiração pelo Espírito Santo. Se nós tivermos os nossos sentidos, a visão, a audição, estimulados para outras coisas, você simplesmente vai estar cantando um hino de louvor, mas o seu coração não estará meditando naquelas palavras. Foi como trouxeram lá o sacerdote que traiu, que levou dinheiro. Nós temos falsos pregadores no nosso meio que vão tentar atrapalhar nós construirmos o nosso muro, que vão atrapalhar, que não vão permitir, são lobos em pele de cordeiro, que vão nos impedir de sermos revestidos pelo Espírito Santo. Outra coisa que é pesada, Neemias, em outras palavras, amaldiçoa a Tobias, a Sanbalate, a profetisa e aos demais profetas, que ele chega para Deus e fala, se lembra desses caras. Nós não devemos fazer isso. O rei Davi fez. O rei Davi, o Senhor amaldiçoa aqueles morros, mas nós não precisamos fazer isso. Como falou o pastor Aguilar, nós devemos olhar, Senhor, olha essas pessoas, nós estamos passando por isso. Muito pelo contrário. Hoje em dia nós temos no nosso país um grupo de pessoas, de representantes que nós elegemos, que estão jogando contra a nossa soberania, contra a integridade do Brasil. Nós temos que orar por essas pessoas, não só para que Deus desfaça a obra que eles estão fazendo, mas que eles realmente se arrependam para entrar na eternidade. E, por fim, como o senhor falou, ficaram todos com medo no final, porque reconheceram que por meio do Deus de Israel é que a obra foi feita. O que é que dá ódio no ímpio? O que é que persegue o cristão? Porque o cristão, ele sabe que aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. Então, primeiro, nós revelamos a moral de Deus. Essa moral, meu amigo, não adianta, está no coração de cada um. Você pode viver negando, criando ideologias, mas a pessoa sabe que Cristo está em você. A sua conduta incomoda. E aí vem o pior. Eu vou te matar se você não me negar o teu Deus. E a pessoa diz, tá bom, eu morro. A minha terra não é essa aqui. A minha terra é eternidade. Eu estarei na Nova Jerusalém. Então, este destemor pelo homem que pode tirar a nossa vida
carnal, em função do temor que pode pelo Deus, que pode nos tirar a eternidade com Ele, é este temor que nos guia. E daí o desespero, daí a fraqueza, porque nenhum daqueles apóstolos morreu. Não, eu abro mão. Não, eles tinham uma profunda fé. E hoje em dia os cristãos são perseguidos tal qualmente foram aqui, porque realmente o coração deles não tende ao homem que pode tirar a nossa vida física, mas tem ao Deus que pode nos jogar no inferno. Então, pastor, era isso que eu tinha a falar. Eu agradeço, eu submeto os meus comentários à sua apreciação. E a palavra que o senhor trouxe hoje foi tão rica, porque eu simplesmente ia escrevendo, o senhor ia falando e eu ia escrevendo, eu nem acompanhava com a Bíblia. Então, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus pela sua vida, Amém. pelo ministério. Que Deus abençoe ao Senhor, a sua vida, o seu ministério, a sua família e a tudo que aprove a Ele que o Senhor tivesse nessa terra. E que o Senhor não sinta falta de nada nessa terra, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão, pela palavra aí, que eu receba a bênção aí em nome do Senhor Jesus, né? E é isso aí, vamos seguir em frente, né? Fazendo essa grande obra que Deus colocou para cada um de nós. E eu quero agora convidar você que está aí participando do culto, né? Você que vai participar também através do YouTube, né? Do Facebook. Quero convidar você a orar conosco agora. O irmão Luiz vai fazer uma oração de intercessão, né? Que ele vai colocar aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, mas você vai colocar diante de Deus também as suas necessidades. A palavra de Deus diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas que todas as nossas necessidades, nossas carências, devem ser colocadas diante de Deus em súplicas e orações. Então, o momento é esse. Você vai colocar diante de Deus, nós vamos estar aqui orando, concordando, o irmão Luiz vai estar orando, nós vamos estar concordando aqui, e você vai estar apresentando a Deus aí qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, o seu problema. Fala com Deus, o melhor psicólogo, o melhor solucionador de situações, né? É Deus, porque para Ele não existe impossíveis, né? Mas lembre-se que Deus ele faz tudo segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Irmão Luiz, então, está com a palavra aí para fazer aquela oração de intercessão que nós fazemos todos os domingos. Amém, pastor Aguilar. E uma coisa que o senhor falou, que acabou que o Espírito Santo me deu agora, né? É que o Neemias ele não foi ao templo, ele não entrou no templo. Isso demonstra um conhecimento da palavra, da lei. Então, isso também é uma grande lição. Irmãos, para nós é muito importante nós meditarmos na palavra de dia e de noite. Quando nós entramos no culto a Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, que tenhamos o verdadeiro interesse em sermos edificados, em nos tornarmos sábios pelo ensinamento do Espírito Santo. Nenhum de nós vai resistir às tentações desse mundo se nós realmente não conhecermos a Cristo através da sua palavra revelada, que está aqui na Bíblia Sagrada. Isso é uma coisa muito importante. É um detalhe que não me passou desapercebido, que o pastor Aguilar bem ressaltou, mas que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração, como nós vamos fazer agora. Tá certo? Senão nós não seremos realmente cartas vivas e nem mesmo, espero que nunca nós cheguemos a essa necessidade de termos que perder a nossa vida em função da nossa fé. O mais importante é nós termos uma vida cristã no processo de santificação. Podemos entender, conforme o muro ia sendo edificado, e seria o processo de santificação que o Espírito Santo vai produzindo em nós. Bom, então vamos
vamos iniciar a nossa oração, como bem falou o pastor Hilário. Cada um continue firme agora, sentados, nós estamos sentados aos pés de Jesus. Vamos então orar ali. Cada um sabe tem a sua necessidade. Eu não tenho como saber a necessidade de todos, mesmo que eu não fale qual é o seu problema, mas Deus sabe. Então, irmãos, leve o seu problema diante de Deus. A nossa oração é em concordância. Amém? Amém. E depois nós vamos orar pelo nosso país, que necessita muito das nossas orações. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, pela tua palavra que nos edificou, que nos fez meditar, que lavou as nossas almas. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela nossa salvação, te agradecemos pela salvação que é em Jesus Cristo. Pai, estamos aqui diante de Ti agora, primeiramente, para colocarmos as nossas vidas em Tuas mãos. Estamos todos agora, com os pensamentos elevados a Ti, em concordância, colocando diante de Ti as nossas necessidades, as nossas dificuldades, seja uma questão de saúde, seja uma questão de desentendimento em família, seja uma questão de financeira, de dívida, seja uma questão de desemprego, seja uma questão de pessoas que estão fazendo prova para concurso público, seja um casamento que está se desfazendo, seja uma jovem querendo saber se vai ou não casar com aquele jovem. Senhor, em nome de Jesus, seja o que for, cada um tem a sua necessidade, seja esse desentendimento em família, seja um casamento que está por se desfazer. Senhor, em nome de Jesus, responda a todos. Tenha misericórdia de nós, somos imperfeitos. Pai, em nome de Jesus, vem trazendo conforto aos nossos corações. Venha trazendo a resposta que nós tanto pedimos no seu tempo certo. E muitas das respostas que precisamos receber, às vezes, passam por um processo de amadurecimento nosso, para que possamos entender o que Tu queres que nós venhamos a fazer. Na maioria das vezes, o mal que nós passamos, nós é que causamos a nós mesmos. Então, em nome de Jesus, traga a nós toda a consciência do que precisamos saber. E seja o Senhor a ministrar em nossas vidas cura, restauração, libertação. Venha o Senhor nos edificar com a Tua palavra que nos liberta, a Sua palavra que enche de alegria os nossos corações e conforta nossas almas nos momentos de tristeza e que nos leva a perseverar no dia a dia, mesmo quando estamos cansados. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, leva-nos adiante, leva-nos além, Senhor. É o que nós te pedimos. Especialmente, pedimos que o Senhor abençoe a todas as pessoas que fazem uma obra linda nos hospitais, que vão lá levar a Tua salvação, vão lá levar a Tua verdade, vão lá, através do Espírito Santo, revelar a Tua aliança em Cristo para a eternidade, para pessoas que estão realmente no final dessa vida. Também, meu Pai, em nome de Jesus, pelas pessoas que levam também esta mesma mensagem aos presídios. Quantas pessoas enganadas por Satanás estão lá presas, passarão anos lá, pagando a dívida que têm com a sociedade. Mas a principal coisa que elas precisam ter é saber da eternidade, até para quando saírem, não delinquirem novamente, saírem realmente homens que temem a Deus. Eu quero te pedir também pelos missionários que estão em outros países, levando as tuas boas novas,
o Evangelho de Cristo. Senhor, guarda esses homens, abençoa essas vidas, livra-os do mal. Muitos já perderam a vida, mas não tiveram medo, porque sabiam por quem estavam lutando. Senhor, em nome de Jesus, é essa a nossa oração. Multiplica o teu poder em nós. E se deixamos de passar alguma coisa, seja o teu Espírito Santo a levar a ti. É o que nós te pedimos, meu Deus. Senhor Jesus, temos certeza que tu estás à destra do Pai, intercedendo por nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Senhor, colocamos agora nas tuas mãos o nosso Brasil e as nossas autoridades. Primeiramente, te pedimos que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos social, da insegurança jurídica, do caos financeiro, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria e das enfermidades. Pai, em nome de Jesus, teremos uma data cívica agora. E muitos dos nossos governantes, como bem falou o pastor Aguilar, com medo do teu povo, que é um povo manso e humilde, que é um povo que apenas pede pela liberdade, por valores cristãos. Não permita que o Brasil perca a sua liberdade de expressão, perca a sua liberdade de culto. E estes homens que são apátridas também possam se arrepender dos seus pecados e serem salvos. E esses projetos de escravidão que estão sendo levados avante se transformem em coisa de nenhum valor. Senhor, em nome de Jesus, guarda o Brasil. Senhor, que essas nossas comemorações sejam completamente pacíficas e que estes homens que programaram a presença de sniper, homens que com armas em cima de prédios estarão mirando o teu povo, Senhor, os brasileiros que apenas pedem por liberdade e honestidade. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração desses homens. Senhor, em nome de Jesus, que haja a tua paz, que haja apenas uma festa de famílias e de congraçamento, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o teu evangelho vem crescendo no Brasil. O povo de Deus vem crescendo no Brasil. Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o nosso presidente. Nós vimos nessa semana uma pessoa que fez um gesto contra ele, e ele com certeza seria atingido. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor o guarde com teus anjos, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Eu estou falando de forma sintética. Então, guarda o nosso presidente e os seus ministros. Livra-os de qualquer atentado, qualquer ataque. Livra-os, Senhor. Pai, em nome de Jesus, com teu Espírito Santo, inspira o presidente e os seus ministros para que possam, nesses dias que estão se aproximando da eleição e até o final dos seus mandatos, nesse primeiro mandato, assim esperamos em nome de Jesus, possam tomar boas decisões em favor do teu povo. Senhor, também te pedimos que o Senhor abençoe os nossos campos, que a indústria volte a crescer e em qualidade também. Que o comércio volte como já está voltando, que os serviços sejam prestados, que todo trabalhador possa trazer o alimento para casa, fruto do suor do seu rosto durante o seu trabalho. Livra o Brasil da fome e da miséria. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a manter o Brasil a integridade do nosso território. Ajuda-nos a ser uma nação ovelha. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma nação líder e uma nação respeitada, embora cobiçada, nunca atacada. Em nome de Jesus.
Jesus. Abençoa o Brasil. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse culto. Te agradecemos por termos sido chamados e escolhidos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, né? Glória a esse Deus maravilhoso. Nós estamos chegando aí ao final de mais um culto a Deus que nós realizamos nesse domingo. Eu quero pedir a você que está nos assistindo aí através do Facebook, através do YouTube, né? Que nos ajude a fazer essa obra, né? Um gesto simples. Você aí curtindo, você compartilhando esse vídeo com outras pessoas, você que está no YouTube também se inscrevendo aí no canal, tá? E assim dá mais visibilidade aos vídeos e mais pessoas terão então acesso à palavra de Deus, ok? Estamos aqui todos os domingos por volta das 8h30 da manhã, exceto o domingo que vem, né? Os próximos 2 domingos que nós estaremos aí fazendo a parte da noite. Nós vamos deixar depois os horários aí para que vocês possam participar. Mas, via de regra, nós estamos também, a maioria dos domingos, na parte da manhã. Mas quando tivermos que fazer à noite, nós avisaremos aqui com antecedência para você que gosta de participar ao vivo. Você que vai participar gravado, de qualquer forma você vai ter o acesso lá no YouTube ou no Facebook. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Nós podemos estar aqui adorando Ele, louvando e agradecendo por essa semana que se encerrou ontem, por essa semana que está se iniciando no dia de hoje. Então, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, eleva o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez agradecidos, reunidos na tua presença e oração. Concordo com a oração que o teu filho, irmão Luiz, fez agora, com a intercessão, com os pedidos pelo país, com o pedido pelas pessoas, e também com essa pessoa que está orando conosco e colocou diante do Senhor a sua oração, que seja o Senhor trazendo uma resposta para ela, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, Senhor, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado por essa semana que se encerra hoje, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, se encerrou ontem, na verdade, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou durante essa semana, e abençoa essa semana que está se iniciando no dia de hoje. Abençoa aí o teu filho, a tua filha, esse lar, esta casa. Abençoa a fonte de renda de cada um, multiplica para que eles possam ter o seu sustento, o sustento de suas casas, de suas famílias, para que eles possam arcar com todos os seus compromissos, realizando sonhos, realizando projetos. Meu Deus, abençoa a saúde de cada um, que possam ter bons resultados, bons diagnósticos, Pai, que possam ter bons tratamentos, boa medicação, em nome do Senhor Jesus, e mesmo naquelas situações que estão fora do alcance da medicina, da ciência, do conhecimento humano, o Senhor manifeste o teu sobrenatural, o teu poder, o teu milagre, para que esta pessoa ela seja curada para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus. Que todos possam ser fortalecidos espiritualmente nesta grande obra, nesta grande caminhada, que é estar na tua presença, que é caminhar em direção ao alvo, a salvação que o Senhor Jesus nos trouxe e só Ele pode nos dar. Então nos fortalece, fortalece a todos, meu Deus, nesta caminhada, nos capacita, nos enche do teu Espírito Santo, nos livra, Senhor, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, que seja uma semana de muitas bênçãos, de muito poder dos céus sobre as nossas vidas, da Tua presença maravilhosa sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Que ao término desse culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que esta bênção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja,
no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos receber a bênção. Estenda sua mão para cá agora. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero desejar a vocês todos uma abençoada semana, que fiquem na presença de Deus e a paz do Senhor Jesus.